Onde você errou? Olha, eu posso dizer que eu fiz o meu melhor sempre. Eu sempre cuidei dele, eu sempre estive à disposição dele. Fizemos um trabalho incrível em 4 meses de trabalho. Eu acredito que no Brasil ninguém tenha conquistado o que a gente conquistou. Então, quando eu vejo isso aqui, até uma semana atrás a gente fazia planos. A gente viajaria para o Marrocos hoje, essa semana. Então, assim, o tempo todo nós estávamos conectados, nós estávamos em sintonia. E hoje, quando eu vejo isso, eu simplesmente, assim, não é o Irã que eu conheço. Sintonia é tudo que não existe aqui. Pois é. O que você fez para a situação chegar a esse ponto? Olha, eu acredito que é mais o que fizeram com ele do que o que eu fiz. Certamente o Irã, apesar de ter 20 anos, eu acredito que ele tenha sido manipulado. E hoje eu fico triste, eu lamento muito, porque a nossa conexão era... todo mundo via. A gente junto fazia um trabalho muito bem feito. Não tem nenhum meia-culpa que você possa fazer? Olha, um erro que você possa ter feito? Em relação às minhas obrigações, eu sempre fiz aquilo que eu prometi. Você sabe a explicação que ele dá, né? Ele diz que, na verdade, só tinha essa importância, tinha pouco dinheiro porque os seus contratantes, as empresas não teriam depositado. Você ficou sabendo que ele falou isso? Eu vi nos stories, mas por que ele não dizia eu? Ele não dizia essas coisas eu. Ele nunca te falou isso? Não, esse negócio não. Você não aceita essa explicação? Não, falar a verdade. Você não contava pra ele? Contava. Ele disse que não, que você não contava nada. Ele, inclusive, participa de um episódio comigo no WhatsApp, onde eu estou, inclusive, tentando concluir a operação para recebimento. Mas ter apenas R$ 7.500, gerando tantos milhões, você não poderia dar um adiantamento para ele? E foi feito. A mesma apuração aponta o total de gastos de Alan com o agenciamento de Irã. R$ 155 mil durante os 4 meses em que trabalharam juntos. Além disso, o documento afirma que o empresário repassou mais de R$ 37 mil para o agenciado em forma de adiantamentos. Na lista de despesas aparecem compras de celulares e roupas, além de transferências diretas de dinheiro para Irã e para os pais dele. E como é que você recebe isso? Eu recebo isso aqui, eu tô assim, sem acreditar, porque eu não conhecia esse Irã. O olhar dele mudou, a forma de falar mudou. Não é mais a pessoa que eu trabalhava, a pessoa que eu tinha na minha casa. Não ser mais a mesma pessoa é uma das justificativas de Irã para se distanciar do empresário, como ele mesmo disse na live em que anunciou que ficaria longe das redes sociais. Tô live. Falar a verdade, mano. Essa live foi que eu acredito hoje que talvez tenha sido um movimento coordenado. Por quem? Talvez por essas novas pessoas, porque acontece a live dia 19, dia 21 eu sou avisado que não quer trabalhar comigo, dia 21 à tarde eu sou desconectado das redes sociais, eu e minha equipe. Ele retira os contatos da bio, do perfil dele oficial, sem a gente nem antes, né, resolver a questão contratual. Enquanto isso, vários perfis, jornalistas vão comunicando cada movimento dele. Em seguida, ele para de me seguir. Então, assim, estava tudo bem. Chega a hora de Alan assistir ao depoimento do novo empresário de Irã, o ex-jogador de futsal Falcão. Eu estava nos Estados Unidos, eu falei com ele, com o pai dele no telefone, a gente seguiu falando por áudio. E no dia seguinte eu fui dar sequência naquela conversa. E eu vi que ele não respondeu, e eu vi que não era dele. Qual foi a frase que mais se marcou quando ele te revelou tudo? Foi quando nos áudios que ele me mandou em abril... Você tem esses áudios? Eu tenho esses áudios. Quando esses áudios em abril, que ele falava, não, o rapaz tá aqui, o que eu faço? Eu tenho que fingir que não tá acontecendo? E me pegou de surpresa, que eu não sabia que era isso que ele queria falar comigo. Ele falou, mas eu acho melhor eu agir naturalmente, né? Eu falei, isso, age naturalmente, age naturalmente. Você tava nervoso nesse momento? Tava apavorada. Tava com medo que disse que tinha que pagar muito dinheiro se o cara fazer coisa de errada. Ele dizia isso, né? Você tinha medo de retaliação do antigo empresário? Eu tinha medo. Tinha medo que eu não tinha dinheiro. Como é que você recebe essa narrativa dos fatos? Olha, eu não fico tão surpreso em relação à pessoa que está com ele aqui, porque
Ele afirma que vinha mantendo diálogo com o Irã desde abril, né? Dando orientações. E isso é uma questão que vai ser tratada de forma judicial com ele. Mas, novamente, surpreso com o Irã em relação ao que ele fala, porque a gente tinha uma relação pública muito amigável. O novo empresário foi o salvador do Irã? É o que ele afirma. Ele se coloca, né, como essa pessoa, mas o que eu posso dizer para você, Cabrini, é que, novamente, são inverdades, novamente, são atitudes que nunca aconteceram. As pessoas viam o Irã feliz, viam o Irã crescendo, conquistando as coisas o tempo todo. E, como você pode ver, ele está vestindo uma roupa de grife que ele pôde comprar justamente com esse investimento, com esse adiantamento para ele. Em que aspecto você questiona a ação dos novos empresários do Irã? Olha, é muito suspeito, porque no mercado não é comum um empresário falar com um artista que tem um contrato em vigência. A primeira coisa que a gente faz é respeitar e aguardar esse distrato, sabe? A partir do momento que eu converso com um agenciado, eu não estou agindo de forma correta. Você se refere a aliciamento? Olha, eu me refiro a uma atitude que não é comum. Eu, como empresário, Cabrini, jamais Mas você falaria... questiona essa ética, essa Olha, postura, ou foi apenas oportunidade de mercado? Eu, como empresário, jamais falaria com um agenciado por outra empresa. Mas e se o ex-empresário estivesse dando razão, motivos para isso? Olha, a primeira coisa que eu ia falar é resolva sua situação contratual, a partir daí a gente conversa. Eu acredito que seja uma postura mais correta, principalmente quando se trata de um produto tão comercial como esse, porque acaba que tudo é colocado em xeque. Eu estou falando de um produto, como essa própria pessoa falou, que hoje vale 3 a 5 milhões uma publicidade. Então é muito suspeito você manter diálogo, você fazer orientações há tantos meses. Então, assim, eu jamais falaria com um produto que hoje vale 3 milhões uma publicidade. Que tipo de relação você tinha com os pais do Irã? Olha, muito próxima. Os pais do Irã frequentavam a minha casa. Você confiava neles? Muito, Eles confiavam em você? muito. Veja só o que eles dizem. Ele dizia tanta coisa para mim, que a vida de nós ia mudar, a vida de Irã ia mudar, que tudo que eu fosse fazer com o Irã, todo trabalho, nós ia participar disso, e nada aconteceu isso. Por exemplo, Você vendeu ilusões? em todas as vezes que o Irã saiu da Bahia, os pais acompanharam ele. Em todas as vezes que a gente viajou junto, Bahia, Rio de Janeiro, os pais estavam presentes. E por que eles se sentem enganados? Eu fiz questão que eles participassem. Obviamente, existem trabalhos que eu, como empresário, devo gerir, certo? Eu fui escolhido para isso. Eu sou capacitado para isso. Então, eu não posso, cada movimento meu, tá participando dos pais. Eu tenho que levar para eles a solução, e não um problema, e não uma discussão, e não uma negociação, no qual eu sou preparado para fazer. Foi através do meu trabalho que em menos de 3 meses nós tínhamos contratos com quantias relevantes com marcas globais. E eu, na hora que falava a ele que eu ia tirar meu filho dele, ele falava que não podia tirar, porque nós não tínhamos condições de pagar o contrato que nós fizemos, que ele fez. Alan, sinceramente, você usou essa multa no contrato Nunca. como uma forma de extorsão? Nunca. Como pode uma pessoa que está falando tudo isso de mim dizer que me ama há dias atrás? Me explica. Como pode essa pessoa que está me pintando como um monstro, que está fazendo com que a opinião pública, a internet, me enxergue como uma pessoa muito ruim, falar que está sentindo saudade de mim? Quando ele disse isso, Agora, essa semana, dias atrás. você pode mostrar um áudio? Posso. Muita saudade de você, cara. Tá doido, pai, saudade demais. Apesar da confusão que tá tendo aí, mas nunca deixe de amar você e... Isso foi no domingo retrasado. Isso foi no dia 26 de domingo. Domingo Eu fui retrasado. notificado, eu fui comunicado no dia 21, Ou seja, depois. bem depois. Mas quando ele disse que não confia mais em você, passou-se um período.
pelo menos 3 ou 4 dias. Será que nesse período ele não descobriu que Como você é não que- merecia essa confiança? Você consegue formar uma opinião assim em tão pouco tempo? Acusações graves, elas são geradas em tão pouco tempo?